Boa noite, amados. Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Aqui na minha Bíblia diz assim, Faraó volta a perseguir Israel. Infelizmente, nós temos um inimigo que de vez em quando ele cisma de nos perseguir. Deus dá a vitória, Deus dá os livramentos, mas geralmente esse nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele é perseverante, o cabra. E ele fica na nossa cola de vez em quando, Samir. Aí o que aconteceu? Deus deu um livramento para o povo dele, libertou o povo do Egito durante um tempo no deserto. E aí teve uma hora lá que o povo parou. Por quê? Porque tinha um mar na frente. E não dava o povo passar, porque o mar era grande. E aí daqui a pouco o povo olha para trás. Aí quem vem? Faraó com a cavalaria dele todo, o exército dele todo. Aí ele olha para trás, vê Faraó. Olha para frente, vê o marzão. E aí, o título dessa palavra de hoje à noite é: E o mar vai se abrir. Amém. Amém. Essa é uma passagem muito conhecida da Bíblia. Talvez quase todos aqui já tenham lido mais de uma vez, conhecem profundamente essa passagem. Recentemente teve a novela, dos 10 Mandamentos. Está passando no cinema os 10 Mandamentos. E quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, no nosso coração, a primeira coisa que Deus falou: eu vou insistir até o povo entender. Eu só paro de falar quando as pessoas começarem a viver. O nosso inimigo é persistente, perseverante, mas o nosso Deus é muito mais. O amor de Deus está insistindo numa palavra que talvez para você, quando o Zé começou a falar qual era o tema que a gente administrava, pois eu conheço essa palavra de cabeça para baixo. Deus não quer que você conheça de cabeça para baixo. Deus quer que você viva ela de cabeça para baixo. Então, a primeira coisa, tenta se identificar. Qual é o inimigo que tem perseguido a sua vida? Qual é a encruzilhada que você está vivendo nesse momento? Eu consigo achar várias na minha vida, infelizmente. Eu queria poder parar e pensar e falar assim: não estou vivendo luta nenhuma. Não tem ninguém me perseguindo aqui atrás, não tem um mar fechado aqui na frente, mas eu consigo olhar para a minha vida e ver inimigo atrás de mim, ver mar fechado na minha frente. Por isso eu sei que essa palavra é para mim. Ela é para você também? Recebe, porque por mais que você hoje não esteja vivendo uma situação dessa, essa é uma estratégia que Deus vai te dar, para o dia que você precisar, você vai ter a saída, você vai ter a estratégia. Então, em nome de Jesus, não pensa que você já ouviu muito essa palavra, não pensa, essa eu já conheço, deixa Deus falar. A palavra de Deus, ela é viva, ela é revelada, ela se renova cada vez que a gente lê, cada vez que a gente escuta. Então, deixa o Espírito de Deus falar com você nessa noite. Você não veio aqui em vão, você não veio perder o seu tempo, nem bater o cartão no culto de domingo à noite, amém? Pense em algo bem rapidinho que você acha impossível. Pensa, bem rapidinho. Algo impossível que você está vivendo. Eu posso pensar também? Pode, claro. Pensou? Yes. Até o final do culto, esse mar na sua vida vai estar aberto. Amém. Amém. O mar na tua vida vai estar aberto. E quando a gente está viajando, a gente está numa estrada e a gente olha um símbolo. Pode pôr, Tamires. Quem conhece esse símbolo aí? Vamos ver quem está craque, quem tirou carteira recentemente. O que isso aí quer dizer? Esse símbolo aí da exclamação. Quer dizer o quê? Perigo. Gente. Perigo. Na hora que você está lá na via, você pode estar tendo na via citada, na quilometragem certa. É 80, está 80, é 100, você está 100. Mas na hora que você vê essa sigla aí, você ou reduz, ou você para. Por quê? Porque você já sabe que à frente tem algo que pode atrapalhar você, tem um perigo na sua frente. Só quem não reduz, só quem não fica atento, é quem é imprudente. E a gente vê que a maior estatística de morte no trânsito é por causa da imprudência. Pessoas que são alertadas, esse não é um símbolo muito comum, a maioria de nós não sabia. Mas se você vê uma coisa dessa na estrada, com certeza, aqui não tem imprudentes, amém? Todos nós somos prudentes.
Com certeza você vai parar e você vai redobrar sua atenção. E nessa noite, nesse texto, existem várias exclamações. E toda vez que a gente vê uma exclamação, Deus está falando, olha, alerta, perigo, tem algo que você precisa prestar atenção aí. E esse é o foco da ministração que a gente vai dar essa noite. Abre aí, por favor, a tua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. A gente vai dar dando uma olhada para frente, mas vamos aqui no 13. Êxodo 14, 13. Diz assim: então Moisés encorajou o seu povo, dizendo, não temas, exclamação, permanecei firme, e vereis o que Deus fará hoje mesmo, para nos salvar a todos, porque os egípcios que vede neste momento, nunca mais os tornarei a ver, exclamação de novo. Ou seja, Deus está dando uma ordem para o povo dele, não temas. E outra coisa, o inimigo que está te perseguindo, hoje à noite, ele nunca mais vai te perseguir. Amém. Nunca mais você vai ver, você não vai, na hora que você olhar para trás, você nem vai ver esse inimigo. Mas vamos aqui para algumas coisas que a Bruna falou, não temas. Por que Deus falou, não temas? Olha só, nós demos o 13, agora vamos para o 10. Volta um pouquinho aí, 14, porque diz 10. Assim, ó, quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. E tiveram o quê? Grande medo. Então os filhos de Israel clamaram a Deus. Ou seja, meus amados, se Deus falou que era para a gente não temer, e é uma ordem, é por quê? Porque Ele sabe que às vezes nós tememos. Quando a gente olha para trás e vê esse faraó grandão, com os cavaleiros dele, com todo o exército dele, a tendência natural é a gente temer. Mas Deus, nessa noite, está falando assim, meu filho, minha filha, não tema, seja corajoso, seja corajosa, e eu vou te honrar. Humanamente falando, os egípcios tinham motivo para ter medo. O exército que vinha atrás dele era muito mais poderoso, estava muito mais bem armado, humanamente falando. Espiritualmente falando, eles não tinham motivo nenhum para ter medo, porque eles já tinham vivido milagres poderosos. O fato deles terem saído, deles estarem ali naquela situação, já era porque Deus tinha feito algo muito poderoso. Isso acontece na nossa vida também. Muitas pessoas aqui têm experiências poderosas com Deus, não tem? Deus fez algo poderoso na sua vida, algo que parecia impossível, algo que todo mundo dizia que não ia acontecer, e Deus vai lá e pum, faz. E aí a gente conhece Deus, a gente sabe quem é Deus, a gente tem a nossa experiência com Deus, aí passa um tempo, o exército se levanta contra nós. E muitas vezes a gente reage como estes egípcios, se esquecendo do que Deus já fez. E é por isso que na palavra de Deus diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Todas as vezes que a gente começa a dar muita bola para o que o diabo está falando da gente, a gente tem medo. Todas as vezes que a gente deixa aquilo crescer diante da gente, a gente se amedronta. É por isso que a gente não pode deixar o diabo encher a nossa mente, porque se ele conseguir falar ao nosso ouvido, a Bíblia fala que a nossa fé vem pelo ouvir. Então, o que eu escuto, eu creio. Se ele conseguir falar ao nosso ouvido, vai cair no nosso coração e vai gerar fé. Fé na mentira. Toda vez que a gente permite que isso aconteça, gera medo no nosso coração e a gente começa a correr perigo. Deus está falando, é para não temer. Como é que você não vai temer? Não dando ouvido, não dando bola, não aceitando. Muitas vezes no meio da luta, você está passando a luta dentro da sua casa, sempre vem alguém contar que alguém disse isso para você, alguém falou aquilo. Você está passando a luta no seu trabalho, sempre tem um que vem contar que fulaninho falou isso, fulaninho falou aquilo, seu filho disse isso, seu pai disse isso, seu irmão disse isso. Deus está falando nessa noite. Primeiro passo para a gente ter a vitória, tapa os seus ouvidos, traz à memória aquilo que te traz esperança. Qual é a palavra de Deus a respeito
respeito daquilo que você está vivendo, Deus certamente tem uma palavra. Se você ainda não ouviu, é porque você ainda não buscou. Para de dar ouvidos àquilo que não te traz esperança. Não deixe o diabo encher a sua mente de mentira, porque a mentira traz medo. E Deus está falando nessa noite, não temas, amém? Bruna, não temas, amém? No Segundo versículo ponto. 14, tem mais uma exclamação para a gente aí. No versículo 14 diz assim: Yahvé, Deus, combaterá por vós. Amém? Quanto a vós, olha só, Deus fala assim: Yahvé combaterá por vós. Então isso aqui já é uma coisa que a gente tem que se alegrar, porque Ele vai batalhar as nossas batalhas. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Exclamação de novo. Eita, outro perigo. Por que Deus fala para a gente ficar calado? E Porque amém mesmo. Por quê? Sabe por quê? Porque, volta mais um pouquinho, no versículo 11. Deus manda a gente ficar calado, por quê? Está aqui, ó. No meio das batalhas, a gente corre o risco de falar palavras erradas. Olha E o que os egípcios reclamaram fizeram. a Moisés. E reclamaram a Moisés. Não havia, talvez, número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Aí no 12 diz assim: não é isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Rapaz, olha que povo sem vergonha, rapaz, só a graça. Eles preferiam ser escravo em paz, ser ali, apanhar em paz, ser subjugado em paz, do que ter fé e crer em Deus, que Deus pode fazer todas as coisas. Olha as palavras que saíram da boca de cada um dos egípcios: sepultura, morte, escravos em paz, melhor servir do que morrer. É natural que saia da boca das pessoas palavras erradas na hora da crise, na hora da perseguição, na hora da angústia. E é por isso que Deus está falando, ó, exclamação, perigo, perigo, na hora da luta. Cala a sua boca. É melhor se calar do que falar as palavras erradas. Quantas vezes, não sei vocês, mas quantas vezes sai um monte de coisa da minha boca que eu me arrependi depois. Um monte de palavras da minha boca, eu falei, quando eu terminei, eu falei, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu falei isso para o Zé? Por que eu falei isso para o Juan? Por que eu falei isso para o Isaac? Por que eu falei isso para minha mãe, Deus? Deus está dando um alerta nessa noite, para que a gente tenha a vitória, para que Deus dê a vitória, como Ele disse aqui, Deus vai lutar por nós. Nós vamos além, né, tá? Nós vamos falar o que a gente tem que falar, mas no mínimo, cala a boca, fecha a boca. Na hora que o sangue estiver quente, na hora que o medo estiver inundado seu coração, porque eu não sei quantos de vocês já sentiram medo, talvez em situações extremas, talvez num assalto, talvez um acidente de trânsito, aquela sensação de medo que paralisa, que endurece, que enrijece e que a gente às vezes perde o controle da nossa própria vida. O que Deus está querendo dizer nessa noite, por favor, feche a sua boca. Não sai falando o que você não deve, porque os egípcios, na hora que viram aquilo ali, começaram a falar de morte, de sepultura. Você está passando uma luta. Às vezes, no seu casamento, está falando de divórcio. Está falando que não ama mais, está falando que ele não tem jeito. Às vezes, está passando a luta com seu filho e está dizendo, já era. Não vou mais lutar, esse menino não vai mudar. Quero que quebre a cara para voltar para Deus todo arrebentado. Quantas vezes a gente vê pais cheios de ódio, de ira no coração, falando palavras que vão frutificar. A Bíblia fala, lá em Tiago 3, que a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero, ou seja, o que sai da nossa boca mata. E pior, que homem nenhum é capaz de domar, então não ache que você vai conseguir domar sua língua. Na hora do perigo, na hora da perseguição, na hora da ira, na hora da angústia,
Senhor, eu não vou dar conta. Eu submeto ao Senhor. Eu entrego ao governo do Senhor a minha língua. Controla agora a minha língua, porque se eu deixar, se eu falar, vai sair o que não presta. Versículo 15. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Exclamação. Marchem avante. Outro perigo. O perigo é parar. Que Deus está falando para a gente marchar, para a gente avançar. Porque Ele sabe que muitas das vezes a gente para e a gente retrocede. Mas Deus está falando aqui para você nessa noite: olha, não importa o que você está passando, eu quero que você marche e eu vou marchar junto com você. Amém. Amém. A ideia do diabo é sempre nos paralisar, é sempre nos intimidar. Ele sabe que se a gente perseverar, que se a gente avançar, ninguém vai parar a gente. E é por isso que é tão importante a gente ter palavras de Deus na direção da nossa vida. Qual é a palavra que Deus deu para você nessa luta que você está passando? Às vezes o médico te deu uma palavra, o diagnóstico é esse. A doença não tem cura, ou vai deixar essa sequela. Mas o que Deus disse para você a respeito daquela situação? Às vezes a situação, as circunstâncias estão dando um diagnóstico. Não tem mais jeito, o casamento acabou. Mas o que Deus disse para você a respeito do seu casamento? Às vezes você está olhando para as suas finanças e você olha, não tem jeito, a dívida é impagável, eu não tenho como pagar essa dívida. Mas qual foi a palavra que Deus deu para você? A palavra que Deus deu para mim, no meu trabalho, um dia usando um pastor que veio aqui, numa vigília, eu comprei até o CD, eu escuto, se fosse de vinil, eu já tinha furado, porque eu escuto o tempo todo, porque eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Foi aquele louvor que dizia: ninguém vai te parar, ninguém vai te deter, e se te acusar, eu defendo você. Então, toda vez que se levanta o inimigo contra mim, eu me lembro disso, não paro, não vou retroceder, ninguém vai me parar, ninguém vai me deter, e se me acusar, é Deus que vai me defender. Eu já escolhi o tribunal. Muita gente fala para mim assim: você tem que processar, já estou processando. Você tem que levar para o tribunal, já entreguei, já constituí um advogado, ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. É essa guerra que eu vou lutar, é essa guerra que eu vou vencer. Eu escolhi em que nível vai ser a minha batalha. Você escolheu em que nível vai ser a sua? Você vai continuar lutando com as suas forças para mudar o seu filho? Você vai continuar lutando com as suas forças para mudar o seu marido? Não vai conseguir. Porque ninguém muda ninguém, só o Espírito Santo é que pode nos mudar. Você vai tentar lutar com as suas forças para mudar o diagnóstico? Não! Você vai orar, você vai lutar com as armas espirituais, e essas armas espirituais vão te fazer vencer. É Deus que está falando nessa noite, amém? O que o diabo ele diz? Ele diz assim: ó, é melhor você parar, desiste. E o que Deus está dizendo? Marche avante que eu vou com você. Ontem a gente estava no monte, e aí as meninas estavam contando um testemunho que teve na rede das mulheres. Deixa eu contar, não. Conta, coração. Tá, deixa eu contar. Quantas mulheres estavam aqui na rede de mulheres? Então vamos ouvir de novo. Pastor Alegre pregou aqui para a gente, contou a história de uma mãe que estava orando muitos anos por um filho. Muitos anos ela estava orando por seu filho. E até que chegou um ponto que ela não aguentou mais. Chega, desisto, Deus, não vou orar mais para esse menino, não tem jeito, eu desisto dele. E ela foi dormir muito angustiada, triste, mas ela declarou naquela noite: eu vou desistir. E aí ela acordou de manhã cedo, foi tomar café. Quando chegou na mesa, o menino falou assim: mãe, esse menino que ela desistiu, mãe, sonhei com você essa noite. Sonhou o que foi? Sonhei que você estava na corrida, mãe, e que você estava correndo e você ia passando as pessoas, você ia vencendo, mas você estava na frente, você era a primeira na linha da corrida. E quando chegava assim, uns 30 centímetros para você passar na linha de chegada, você parava, mãe. E todo mundo te ultrapassava. E ela olhou para ele e falou assim: eu vou ganhar essa corrida, eu vou vencer a corrida, eu não vou desistir. Quantas vezes a gente está na boca de ganhar, a gente está na boca de vencer,
E aí a gente vai e desanima, olha para o inimigo, olha para o exército faraó que vem atrás, olha para o mar que está fechado, e começa a vir peso, começa a vir angústia, e uma pessoa fala, eu não sei como é que você aguenta esse homem, olha tudo que você fez por ele não muda, ele só te paga com ingratidão, e chega outra e diz, eu não sei como é que você aguenta esse menino, eu não sei como é que você aguenta essa menina está precisando de uma surra, esse menino está precisando de uma peia. Para de ouvir o diabo, Deus está falando nessa noite, persevera, continua correndo, a vitória é sua, a vitória é minha, em nome de Jesus, amém? Sabe por que nós temos que perseverar? Porque o mar vai se abrir. Amém. O mar vai se abrir, marcha, vai para frente, deixa as coisas para trás. Olha só, não precisa abrir não, por favor, por causa do tempo. Isaías 43, versículo 18 e 19, diz assim, não vos lembrei dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer, está breve, está pertinho. Não percebeste ainda, porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amados, tenta colocar um caminho no deserto. Você anda, você olha para trás, o caminho já foi, porque o vento muda. Mas Deus fala que Ele vai colocar um caminho no deserto. Deus pode todas as coisas. E aí você fala assim, mas pastor, eu não consigo. Eu não consigo. Algo, quando eu estou lá na frente, algo me puxa para baixo. Sabe o que se chama isso? Esse puxar você para baixo? Pecado. Mas pastor, o sangue de Jesus... Quem está pecando é Ele, não sou eu. Você sabe qual é o pecado? É mágoa. É vergonha, é calúnia que fizeram contra você. Meus amados, quantas pessoas estão presas no presente por causa de uma amargura do passado? Você sabe o que é amargura? É uma falta de perdão de longa data. O comando é claro, as palavras que saírem da sua boca na hora do perigo vão determinar o resultado da batalha. Vou repetir. As palavras que saírem da sua boca, na hora do perigo, vão determinar o resultado da batalha. Nós travamos batalhas todos os dias. E Deus quer que a gente seja vencedor em todas elas. Em todas elas. Só que muitas vezes a gente perde porque a gente não traz o reino de Deus para a terra. O que é o reino de Deus para a terra? É a vontade, o comando, o governo dele para a terra. O governo dele não quer que eu fale palavras de morte. Se eu estou sendo governada por ele, eu não estou trazendo para a minha mente aquilo que não me traz esperança. Se eu sou governada por ele, eu não amaldiçoo as pessoas que estão ao meu lado. Eu não amaldiçoo os meus relacionamentos. Eu não amaldiçoo a provisão que Deus traz para a minha vida. É o governo dele na minha vida. Por isso é que Jesus nos ensinou, venha o teu reino. Venha o teu governo, Senhor, sobre a minha vida. Porque se eu for governar a minha própria vida, eu não vou fazer um bom trabalho. Eu vou fazer um péssimo trabalho. Mas se o Senhor governa a minha vida, o trabalho vai ser excepcionalmente feito. Amém? Amém. No domingo passado, nós pregamos sobre os conselhos que Deus dá para a gente. Não é? E aí, Deus está dando um outro conselho aqui para a gente hoje, que é Deuteronômio 30:19. Esse tem que decorar. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim, hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra ti, de que te apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Mas Deus, como Ele é bom demais, Ele fala assim, escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Espera só um pouquinho aqui, deixa o versículo aí. Os céus e a terra, o mundo espiritual e o mundo natural. Deus está colocando o mundo espiritual como testemunha. Deus está colocando o mundo natural como testemunha. Que Ele está propondo para nós a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E aí Ele diz, escolhe, pois, a vida. Para que viva tu, né? Só tu. A sua escolha só vai fazer interferência na sua própria vida. Não! Sabe o que é? A sua escolha faz interferência na vida dos seus filhos, da sua descendência. A vida. Escolhe, pois, a vida. Sabe o que é a vida? É a aliança, é perdão, é orar junto,
É semeadura. acordo. Amém? Sabe o que é morte? É falta de perdão. São palavras malditas, é falta de fé. Aí aqui em Provérbio 18, 21 diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Você tem o poder de abençoar ou você tem o poder de amaldiçoar? Você tem o poder da vida ou você tem o poder da morte? E Deus está falando nessa noite: escolhe, pois, a vida. Se a gente for ministrar esse tema 1 milhão de vezes, nós vamos achar milhares de versículos bíblicos que dão embasamento para isso que a gente está falando aqui. Esse não é um tema novo. Não é a primeira vez que a gente fala isso aqui na igreja, e nem será a última. Deus está insistindo, Deus está perseverando, dizendo: o destino da sua vida, a sua vitória, está diretamente ligado com aquilo que você fala. A palavra é algo tão poderoso que Jesus é o verbo. Jesus é a palavra que sai da nossa boca vai fazer toda a diferença na nossa vida. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque apesar do inimigo que está atrás de você, do exército que está atrás de você, apesar do mar que está fechado na tua frente, apesar dessa sinuca de bico que você está, e eu gosto muito dessa passagem que Deus fala assim, no meio daquela confusão, ó, querendo me pegar atrás, eu não tenho saída, eu estou na encruzilhada. Aí Deus fala assim, ó: por que clamas a mim? Por que você está orando? Toca na água, fala com a água, manda o mar se abrir. Por que você está clamando a Deus? Deus já disse para você, a autoridade está sobre a tua vida. Toma atitude, marcha, não avança, não deixa o inimigo te intimidar, não deixa ele fazer você retroceder, porque as circunstâncias estão te mostrando isso. Deus te deu uma palavra, Deus disse que ia fazer, Deus disse que ia te dar o melhor dessa terra, Deus disse que ia resgatar a tua casa, Deus disse que ia resgatar a tua família, Deus disse que todos os seus filhos são ensinados do Senhor e grande é a paz na sua casa. Deus disse que os seus celeiros fartamente se encherão e transbordarão para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Deus disse que a paz vai reinar dentro da nossa casa, porque o Senhor Jesus é o centro da nossa casa. Se Deus disse, você tem que repetir as palavras dele, crer, profetizar e marchar, porque aí vai vir a vitória, amém? Chega de recuar, chega de intimidação. Deus trouxe você nessa noite para te empoderar, para que você saia daqui com a tua vitória na mão, amém? Amados, nós nunca, e assim, como é algo que está muito perto da gente, aí a gente vê mais, mas a gente tem visto assim, o diabo, a gente vê que a volta de Jesus está tão perto, por causa do esfriar o amor, a iniquidade ia aumentar, isso tudo é bíblico, esfriaria o amor, a iniquidade ia aumentar, as pessoas iam fazer tudo que se fazia no tempo de Noé, e aí o fim veio, e a gente tem visto muitas famílias sendo destruídas, muitas. E uma coisa que a gente falava isso há mais de 10 anos atrás. Os Estados Unidos, o americano, ele gosta muito de negócio de porcentagem, de fazer estatística, não sei o quê. E lá, nos Estados Unidos, eles falam que lá dentro da igreja, o índice de divórcio é maior do que fora da igreja. Há mais de 10 anos que a gente fala isso. E, infelizmente, dentro da igreja, como tem tido divórcio. Como tem tido divórcio. E hoje, Deus está falando, não temas, fique calado se precisar, e avance, marche, amém? Vamos ficar de pé.